Supremo Tribunal Federal decidiu que um concurso público não pode eliminar um candidato com tatuagem. Só pode haver proibição caso o desenho incite a violência ou discriminação. O plenário da Suprema Corte analisou o recurso de um homem que foi eliminado de um concurso para bombeiro militar em São Paulo, porque possui uma tatuagem tribal na perna. No Supremo Tribunal Federal, a defesa alegou que a eliminação do candidato foi discriminatória. Julgar um candidato pelo uso de tatuagem é discriminatório, é preconceituoso e é contra a nossa Constituição. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator ministro Luiz Fux. Para ele, só em casos excepcionais, a tatuagem pode ser causa de eliminação em concurso público. A tatuagem, desde que não expresse ideologias terroristas, extremistas, contrárias às instituições democráticas, que incitem violência e a criminalidade, ou incentive a discriminação e os preconceitos de raça e sexo ou qualquer outro preconceito, é perfeitamente compatível com o exercício de qualquer cargo público. Por outro lado, a tatuagem reveladora de um simbolismo ilícito e incompatível com o desempenho da função pública pode revelar-se inaceitável. Um policial não pode exteriorizar sinais corporais como tatuagens que conflitem com esta ratio, como a título de ilustrações, tatuagens de palhaços que significam, num ambiente marginal, o criminoso que promove o assassinato de policiais, bem como tatuagens que tenham discos indicativos de matar determinada categoria da população. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, o Estado não pode impor nem proibir tatuagens nas pessoas. Tatuagem é uma forma de expressão, concordo. E, portanto, eu acho que somente se pode impor, como regra geral, às tatuagens, as restrições que legitimamente se podem impor à liberdade de expressão, que são poucas. Mas, em situações extremas, nenhum direito é absoluto. Se você tiver uma tatuagem, morte aos gays, queime um índio hoje, ou alguma outra derrota do espírito, certamente eu acho que você pode reprimir. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, destacou que os desenhos são uma forma de liberdade de expressão. Comungo da ideia de que a tatuagem hoje é uma forma de expressão. E a nossa Constituição assegura, garante a mais ampla liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 4º. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma divergente. Para ele, as regras do concurso eram claras quanto às limitações para as tatuagens. Como teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser seguida por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Bom, e quem está aqui é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os trabalhos da sessão de ontem. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, essa questão da tatuagem era uma pauta que estava aí ocupando, né, a pauta. Era um ponto que vinha ocupando a pauta do judiciário há algum tempo. Agora o STF pacificou a situação. Na verdade, houve essa decisão e isso era muito comum em concursos relacionados à área de segurança pública. Diversas vezes havia aí a presença dessa limitação para ingresso na carreira pública, exatamente por conta dessas tatuagens. Então, era muito frequente mesmo casos chegarem até o Poder Judiciário exatamente nessa situação. O candidato acabava sendo desclassificado porque chegava num determinado momento da fase do concurso, se constatava que ele tinha uma tatuagem, ele era desclassificado e ingressava no judiciário. Nesse caso, por exemplo, houve um mandado de segurança do candidato perante a Justiça ali de primeiro grau em São Paulo. Ele conseguiu se manter no concurso, logo depois houve um recurso dessa decisão, aí o tribunal entendeu que ele deveria ser desclassificado e aí o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Houve o reconhecimento da repercussão geral e aí o Supremo acabou decidindo, foi uma decisão por maioria, no sentido de que essa restrição para ingresso na carreira pública, ela é inconstitucional, embora tenha também ressalvado algumas exceções, salvo casos excepcionais. Então, quais seriam os casos excepcionais? O próprio ministro Luiz Fux mencionou, o ministro também Luiz Roberto Barroso chegou a falar, nós vimos agora mesmo na reportagem, aquelas situações em que o desenho da tatuagem gera violação a direitos da Constituição Federal, por exemplo, provoca a incitação do crime. Nesses casos, não estariam, então, abarcados pela decisão do Supremo Tribunal Federal.
Sobre o ingresso na carreira pública, quais são as regras básicas? A Constituição Federal estabelece que para ingressar no concurso público, né, na carreira pública que é tão almejada por diversas pessoas, se faz necessário passar por uma prova, né, por um concurso público, que é uma prova. Pode ser mediante concurso público de prova ou provas de títulos. Então, depende do tipo de concurso, você pode ter apenas uma prova ou uma prova e também uma classificação por meio de títulos. E todos esses, não só tem que passar por essa fase, mas é preciso respeitar aquilo que a própria legislação estabelece. Então, a lei, ela vai trazer quais são os requisitos para determinados cargos, né? Então, para um determinado cargo, vai ser necessário uma formação específica. Então, a lei, existe a Constituição Pública que faz que esse ingresso na carreira pública se dá mediante concurso público de provas ou provas e títulos, mas é preciso também observar o que a legislação de cada cargo, de cada carreira estabelece. O que, na verdade, os ministros acabaram definindo é que nem a legislação e nem o edital pode criar regras desarrazoadas. E entenderam que proibir todo e qualquer tipo de tatuagem é uma regra desarrazoada. É uma regra que acaba ferindo princípios da isonomia e da razoabilidade que estão previstos na Constituição Federal. Gisele, o plenário ontem também fixou a tese sobre o julgamento de contas dos prefeitos, né? Explica pra gente. Sim, esse foi um julgamento que aconteceu, na verdade, na semana passada, e o Supremo Tribunal Federal acabou definindo, ficou para uma próxima sessão, a definição sobre a tese que foi efetivamente, que seria fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porque toda vez que se julga um recurso com repercussão geral reconhecida, tem que fixar uma tese. Então, como foram 2 recursos extraordinários analisados, foram 2 teses fixadas, e elas foram fixadas na sessão plenária de ontem à tarde. E uma delas foi determinada e foi a tese no seguinte sentido: cabe à Câmara Municipal a competência exclusiva para julgar as contas, e aí tanto faz contas de gestão como as contas de governo dos prefeitos. E a Câmara, ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas, que deverá emitir um parecer prévio que só poderá ser afastado por uma decisão de 2/3 dos vereadores. Isso em relação a uma tese. Em relação a outra tese, analisou a tese que foi fixada, em relação a outro recurso, a tese que foi fixada foi no sentido de que, se o Tribunal de Contas emite um parecer desfavorável e por alguma razão a Câmara ela não faz o julgamento, esse parecer, por ser opinativo, ele não gera a inelegibilidade do candidato. Ou seja, só pode gerar essa inelegibilidade, ela não acontece em virtude desse parecer, porque é um parecer opinativo, e quem tem competência para julgar essas contas, segundo o entendimento da Suprema Corte, é a Câmara de Vereadores, é a Câmara Municipal. Então foram essas 2 teses que foram fixadas. Outros casos também foram analisados na sessão plenária de ontem. Teve um, inclusive, que trata sobre a possibilidade de contratação de advogado, envolvendo o tema aí, também ligado à questão de licitações, mas esse julgamento ele foi suspenso e será abordado pelos ministros numa outra oportunidade, e nós também falaremos em outra ocasião aqui. Tá ótimo, Gisele, obrigada por sua participação por hoje. Amanhã, hoje à noite, hoje à tarde, aliás, daqui a pouco a gente tem sessão. A Karina estará aqui, Karina Zucolotto. Amanhã a gente se vê semana que vem. Até lá. Até lá.